Olha, quando um governo de esquerda assume, principalmente na América Latina, que tem tantos golpes de Estado, tem uma coisa que tem que ser feita que é o desaparelhamento dos golpistas nos órgãos públicos e no poder judiciário, no poder executivo, nos militares, enfim, em todas as áreas possíveis. O desaparelhamento pode ocorrer de duas maneiras. A primeira, em cargos em que você pode exonerar, tirar os fascistas, os nazistas, os golpistas e colocar gente que não é ligada a eles. Essa é a primeira opção. A segunda, há cargos que são vitalícios. Que a pessoa é nomeada, vai ficar lá por 10, 15, 20, 30 anos, não muda a cada 4 anos, a cada governo. Nesses cargos, os fascistas e a direita golpista, quando eu falo direita golpista, quer dizer PSDB, esse pessoal aí que falava que era direita democrática, mas que apoiou um golpe de Estado, esse pessoal aí que plantou o bolsonarismo. Quando eles são no poder, eles colocam sempre gente ligada a eles. Quando a esquerda está no poder, tem que colocar gente para contrapor essas pessoas, para que daqui 5, 10, 15 anos, quando a esquerda não estiver no poder, essas pessoas tenham coragem de, estando em cargos importantes, contraporem quem está no poder. Pois bem, eis que o governo Lula assume sabendo disso, porque o primeiro governo Lula, Lula 1 e 2, e o governo Dilma fizeram o oposto. Eles deixaram os órgãos públicos, aí eu falo Polícia Federal, Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, só para falar alguns órgãos do Poder Judiciário serem aparelhados pela extrema-direita e pelo lavajatismo. Ok, assume o Lula, eis que o ministro da Justiça do Lula, que é o Flávio Dino, indica uma advogada bolsominion para ser a pessoa que vai entrevistar candidatos a vagas em tribunais superiores. Para quem não sabe, o governo federal pode fazer indicações para TRF. Lembra do TRF4 que condenou Lula sem provas? Que acelerou o processo do Lula, foi o processo mais rápido em quase 70 anos de história da corte? Que o ministro relator do caso teria que ter lido 2.000 páginas por minuto para conseguir ler o processo do Lula inteiro em menos de uma semana? Pois bem, os ministros são indicados, os desembargadores ali são indicados pelo governo federal, sabia disso? Ministros do STJ que votaram para condenar o Lula, que rasgaram a lei para condenar o Lula no caso do Triplex, a maioria deles foi indicado pelo governo Lula e Dilma, pelos governos Lula e Dilma. Pois bem, aí chega o Lula, depois de passar 580 dias na prisão, coloca o Flávio Dino. Eu, Thiago, confio no Flávio Dino. Chega o Flávio Dino e coloca para entrevistar gente que vai ser juiz de tribunais regionais federais, que é TRF4, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, talvez até STJ, tudo mais, e coloca uma bolsominion. Aí eu fico assim, meu Deus do céu. Tem que parar isso na esquerda de você começar a dormir com o inimigo. Eu digo dormir com o inimigo é o seguinte, você colocar inimigo nos principais cargos. O Bolsonaro, imagina se o Bolsonaro colocasse um petista num cargo que não é apenas um cargo importante, é um cargo que escolhe quem estará em cargos importantes, que é extremamente importante. Diante disso, tem um grupo de advogados, muita gente conhece, algumas pessoas não, que é o Grupo Prerrogativas. Esse grupo foi criado há alguns anos exatamente frente à Lava Jato. O Grupo Prerrogativas, o nome é isso, porque as pessoas têm prerrogativa de ampla defesa, têm prerrogativas legais, não podem ser perseguidas por lawfare. Lawfare é um termo em inglês de quando a justiça é utilizada para acabar com a vida de uma pessoa. É o que fizeram contra o Lula. Quebraram os sigilos dele, faziam delações sem prova contra ele, vazavam isso para a imprensa, fizeram a Polícia Federal fazer uma condução coercitiva ilegal contra ele, não tinha nem sido convocado para depor, prenderam ele ilegalmente, um inocente ser colocado na cadeia por quase 2 anos, é um negócio assim, olha, escabroso, foi feito. Então esse grupo foi criado para isso, são advogados que estão ali lutando exatamente contra essa horda lavajatista que está no Poder Judiciário brasileiro, que está no Ministério Público, que está no... Você vê aí. Pois bem, eis que no grupo Prerrogativas, eles têm um grupo de WhatsApp, eu não faço parte do grupo, eu não sou nem advogado, ele teve uma briga que vazou para a imprensa. E um dos advogados do grupo Prerrogativas, talvez se não é o mais famoso, é um dos mais famosos do grupo, é o Augusto de Botelho. O Augusto Botelho, ele saiu do grupo. Ele é o atual secretário nacional de Justiça, que é um cargo de alto escalão no Ministério da Justiça do Flávio Dino. Ele foi candidato a deputado pelo PSB, que é o partido do Flávio Dino atualmente, e ele está no grupo Prerrogativas, sempre foi do grupo Prerrogativas, e saiu do grupo, deixou o grupo, por quê? Porque no grupo teve uma discussão em que alguns dos advogados do grupo falaram, olha, essa nomeação do Flávio Dino não apenas não faz sentido,
deram o exemplo. É como se o Bolsonaro colocasse o Marco Aurélio de Carvalho como a pessoa que vai entrevistar quem vai ser juiz de cortes superiores no governo dele. Tiago, quem é Marco Aurélio de Carvalho? Ele é o presidente do Grupo Prerrogativas e também da ABDJ, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que estavam lutando exatamente contra a Lava Jato e contra o governo Bolsonaro. Imagina o Bolsonaro colocar esse cara como quem vai escolher juízes do TRF4, TRF3, 2, 1, de tribunais trabalhistas, de tribunais eleitorais, TRS, tudo mais. Imagina. Você vai falar, caramba, Thiago, o Bolsonaro jamais daria um tiro no pé desses. Pois bem, temos aí a analogia reversa. É o que o Flávio Dino escolheu. Ele escolheu uma advogada, o nome dela é Marilda Silveira. Essa advogada, ela era advogada do Partido Novo. Aí eu vi deputado, eu coloquei isso no Twitter, eram deputados do PSB, do PT não apareceu ninguém não, do PSB defendê-la. Eu vou, porque ela era apenas advogada, estava fazendo o trabalho dela. Peraí. Eu entendo quando uma empresa contrata advogado A ou B. Empresa. Quando um partido político contrata, ou um político contrata advogado A ou B, ele vai contratar gente que é ligada à ideologia dele. Eu vou te dar um exemplo. O advogado do Lula é o Zanin. Se você vê entrevistas do Zanin, que ele fala as coisas que ele defende, não só sobre lawfare, sobre outras coisas, você vê que o Zanin é uma pessoa de esquerda. Se o Zanin assistir aos meus vídeos, ele provavelmente vai concordar com, quando eu falo de economia, de tudo mais, de esquerda e direita, vai concordar com 95% do que eu falo, como provavelmente você concorda aí com 80%, 90%, talvez mais, do que eu falo se você for uma pessoa de esquerda me assistindo. Tá, nesses assuntos aí. Tá, o advogado do Bolsonaro, quem é? É o Ossef. O Ossef é um fascista mentiroso compulsivo. O Ossef é acusado de racismo várias vezes. O Ossef, quando ele começou a aparecer na mídia como advogado do Bolsonaro, ele mentiu 7 vezes em 4 dias sobre o caso Queiroz. E cada mentira desmentia a mentira anterior que ele tinha dito 2 horas antes. Advogado de quem? Do Bolsonaro, que é um mentiroso compulsivo. A advogada do PSDB, do Aécio, quando o Aécio era o grande manda-chuva do PSDB em 2015, 2016, era quem? A Janaína Pascoal, que é uma pessoa que é fascista, mas que às vezes ela se posiciona contra o Bolsonaro, às vezes a favor, está ali naquele nível de fascismo que não chega a ser o Bolsonaro, mas está ali no nível Aécio, que é fascista quase ali. A advogada do Partido Novo em 2018, quando o Partido Novo era um puxadinho do bolsonarismo, era a Marilda Silveira, que vai entrevistar agora, se alguém quiser aí, se você é um jurista, advogado, ou alguma coisa assim, você quiser ser algum dia juiz de uma instância superior no Brasil, que algumas instâncias superiores, muita gente não sabe, você não precisa fazer concurso para ser juiz. O governo, o presidente da República pode nomear advogados com notável saber jurídico. Você tem que falar aí com a Bolsominion, viu? Saiba disso. Se você é advogado aí de esquerda, fala, nossa, eu tenho aí uma atuação importante, você tem que falar com uma Bolsominion, senão você não tem chance nenhuma. Tá aí. Tem uma matéria do site do PT, para você falar, é mídia tal, não, PT aqui, é pt.com.br. Aí tá aqui, ó, a advogada que pediu censura a Lula é ligada a Anastasia, eu falei como... Tá faltando um acento no nome do ex-governador de Minas Gerais, viu? Na norma da lei portuguesa tinha que ter um acento no A ou no I. Tá, o Anastasia aí, ele é ligado a essa advogada. Como? O sócio dela era assessor da Anastasia. Muita gente não sabe, mas quando ele era senador, passou pelo gabinete dele o processo de impeachment da Dilma. Sabe, lembra da lei da terceirização, que foi uma desgraça gigantesca que fez com que salários diminuíssem muito? Muita gente foi demitida, nem sabe, foi demitida e foi substituída por terceirizados que ganhavam 3, 4 vezes menos. Muita gente não sabe. Isso ajudou a aumentar a miséria e o desemprego no Brasil. Pois bem, isso foi escrito no gabinete do Anastasia. Ele era o principal senador da direita na época do impeachment da Dilma e na época do governo Temer. Sabia disso? Tudo passava pelo gabinete dele, não era o Aécio. Quem fazia os projetos de lei e a parte jurídica era o Anastasia. Essa advogada, ela é conhecida, né? Que assim, nossa! Não, ela é conhecida como uma das maiores articuladoras anti-Lula durante a Lava Jato e durante o golpe de 2016 e durante a prisão dele. Foi ela, eu vou colocar um vídeo aqui no Plantão Brasil, o vídeo tem 5 minutos, eu vou fazer uma introduçãozinha. É um vídeo dela no TSE, sustentando oralmente para que o Lula não apenas não pudesse ser candidato, não, em 2018, não.
ela também sustentava que o Lula não poderia dar entrevistas, o Lula não poderia aparecer no santinho do Haddad, a voz do Lula não poderia aparecer em nenhum programa de rádio nem de TV, nem a voz nem a imagem do Lula. Essa advogada, isso é censura, foi a primeira vez que teve uma censura explícita no Brasil. O PT não podia usar a imagem do Lula em 2018, porque temiam que se usasse a imagem do Lula, o Haddad ia ganhar do Bolsonaro. A pessoa advogada do Partido Novo, o Partido Novo puxadinho do Bolsonaro. Aí eu falo, meu, o fascismo quando entra no poder, o Bolsonaro não dá ponto sem nó, ele não faz uma indicação errada, mas ele só coloca a gente da confiança. Tem gente que deve estar falando, Thiago, você depende o aparelhamento do Estado pela esquerda. Como assim, Thiago? Quando a direita entra, eu não vou nem falar de extrema direita, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso só colocava a gente da confiança máxima dele em qualquer cargo do 5º escalão. Só que em cargos vitalícios, eu tô falando de juízes, tudo mais, desembargadores, ele só colocava a gente de confiança. O PSDB aparelhava tudo. Sabe o que a mídia falava? Nada. Sabe o que os intelectuais aí de esquerda falavam? Nada. Sabe o que os comediantes famosos de esquerda falavam? Nada. Quando o Bolsonaro entra, ele só coloca fascista. Ele não coloca uma pessoa que seja de direita moderada, não é só fascista. É só gente que, se não for fascista, se aliou ao fascismo o máximo possível durante essa era de trevas aí. Gente que jamais vai aliviar para a esquerda. Você vê alguém falando alguma coisa? Não, porque afinal o Brasil tinha problemas maiores. Não vamos focar aqui numa nomeação vitalícia. Não. Bolsonaro indicou 13 desembargadores no TRF4. Esse aí que julgou o Lula, o Bolsonaro indicou 13 para o TRF4 em 2022, depois da eleição. Alguém falou disso? Alguém viu que tinha 13 bolsominions ali? Não. Mas se a esquerda nomeia alguém que não é ligado à direita, aí está aparelhando. Se o Lula coloca o advogado dele no STF, aí ele está aparelhando. Veja bem como faz a direita. E a grande mídia também. A extrema-direita aparelhando tudo, a direita, seja o Alckmin quando era governador de São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer, ou qualquer um aí da direita, normal. A esquerda colocar alguém de esquerda para contrapor, aí não pode. Eu vou falar, Thiago, se eu fosse presidente, quem estaria, ou ministro da Justiça, quem estaria nesse cargo seria alguém que tem uma estrela do PT tatuada na testa. É isso. Porque você pega esses tribunais aí, como o TRF4, o STJ, o TSE, estão aparelhados pela direita. Quase todos. O TSE está tendo que acelerar a votação do Bolsonaro, porque a partir da 3ª semana de abril entra o Cássio Nunes no TSE e não tem maioria para caçar o Bolsonaro depois de tudo que ele fez. Esse é o tamanho do aparelhamento da direita. E agora lembre-se, não tem maioria, sendo que a maioria desse pessoal foi indicado no governo Lula e Dilma. O Lula teve no TSE, no dia que essa mulher aí, que essa advogada, que ela sustentou oralmente contra o Lula, o TSE votou por 6-1. 6-1. Para rasgar um tratado internacional que tinha com mais de 190 países da ONU e não deixar o Lula nem aparecer. Sendo que a ONU deu a ordem, o Lula tem que não apenas ser candidato, tem que poder ir aos debates, dar entrevista, fazer a campanha igual os outros, mesmo que seja da prisão, deem um jeito. Não. Não apenas não fazer a campanha e não ser candidato, não poder dar entrevista nem nada. Não pode nem aparecer no santinho do Haddad. Essa advogada aí. E foi 6-1, sendo que na época os 7 ministros do TSE tinham sido indicados no governo Lula e Dilma. Aí você imagina quem é que fazia entrevista para esse pessoal? Alguém do naipe dessa aí. Então daqui 10, 15 anos, quando essa porcaria estiver completamente aparelhada pela extrema-direita, não reclamem. Ninguém reclama, falar, nossa, mas o Thiago quer aparelhamento. Não. Se a direita aparelha tudo, por anos e anos e anos, quando chega a esquerda não coloca a gente de esquerda nesses cargos, sabe o que acontece? Começa a colocar gente que estamos dando autonomia. Sabe o que acontece a autonomia? O Lula e a Dilma deram autonomia para a Polícia Federal. A Polícia Federal se aparelhou para grampear ilegalmente advogados do Lula e para dar um golpe de Estado. A Justiça Federal se aparelhou e aí com o apoio da 2ª instância, porque o presidente do TRF4 escolheu ali a dedo dos desembargadores, com o apoio da 3ª instância, porque o STJ ali com gente... A maioria indicados por Lula e Dilma estavam ali no golpe, lembra-se, era um acordo com o Supremo com tudo. Quando o Supremo tinha 8 indicados por Lula e Dilma. 8! Esse pessoal todo indicado por Lula e Dilma foi lá e abraçou o golpe. E rasgou a Constituição para prender o Lula, um inocente, por 580 dias. Então abram o olho, viu? Flávio Dino, abra bem o olho, Flávio Dino. Olha o que você está fazendo. E olha,
Isso saiu matéria 4, 5 dias atrás, ninguém falou nada. Só veio à tona porque teve uma briga enorme no grupo Prerrogativas e o Augusto saiu do grupo. O Augusto é um dos mais famosos porque ele aparecia na CNN e ele ia lá, ele detonava o Bolsonaro na CNN, era um canal bolsonarista, ele era o único que fazia ali uma coisa contra o Bolsonaro. No pouco tempo em que ficou lá, não conseguiu ficar muito, não pôde ficar muito, porque a CNN não deixava alguém ali que detonava o Bolsonaro, então não durou muito. Ele saiu do grupo, porque ele faz parte do governo e falou, tá todo mundo criticando o Flávio Dino, eu não vou ficar no grupo. Aí até o presidente, o Marco Aurélio de Carvalho, falou, não, é lamentável que ele saiu, gostamos dele e espero que ele volte. Divergências, apoiamos o governo, mas essa nomeação aí não faz sentido. Por falar em nomeação que não faz sentido, o senhor Camilo Santana, eu adoro o Camilo Santana, eu adoro a Isolda, que cuida da educação básica, nesse caso não tem a ver com a Isolda, tem a ver com o Camilo Santana. Tem aí o novo ensino médio, que foi feito no governo Michel Temer e foi piorado durante 4 anos de governo Bolsonaro. O novo ensino médio é uma desgraça. Todo mundo está cobrando que seja revogado imediatamente. Aí o Camilo Santana, ministro da Educação, fala, não, estamos aí verificando o que vamos fazer. Estamos aí estudando qual vai ser o novo modelo. Aí, no meio disso aí, sabe o que ele faz? Ele nomeou o Bolsominion, que tinha sido nomeado no governo Bolsonaro ao mesmo cargo, pelo ministro, aquele ministro pastor que pedia propina, lembra Milton Ribeiro, que foi preso? Exatamente, o secretário nacional do ensino médio do Milton Ribeiro foi nomeado para o mesmo cargo pelo Camilo Santana. Você fica assim, meu... Aí fala, não, é que nós estamos estudando como fazer com o ensino médio. Ô Camilo Santana, você que está assistindo, faz chegar no Camilo Santana. Imagina, Camilo Santana, que você é prefeito, governador aí, você já foi do Ceará, e tem aqueles restaurantes populares que a pessoa come de graça. As pessoas de baixa renda podem ir lá e ganham um prato grátis. Imagina isso. Aí imagina que antes de você assumir, ô Camilo Santana, tinha um governo fascista que parou de servir qualquer comida que era servida ali e começou a servir cocô. As pessoas pobres estão comendo cocô. Aí você assume e fala assim, não dá para comer cocô. Mas a gente tem que estudar com nutricionistas, nutrólogos, qual vai ser a melhor dieta para as pessoas mais pobres, o que a gente vai poder colocar aqui no cardápio desse restaurante gratuito para as pessoas mais pobres. Enquanto a gente fica estudando por um ano, deixa o pessoal comendo cocô. É isso que o Camilo Santana está fazendo, viu? É isso que está fazendo, Camilo Santana. O ensino médio está desgraçado por esse projeto do Temer que foi piorado pelo Bolsonaro e estão estudando. Olha, volta como era antes em caráter emergencial e aí depois estuda. Que é o que faria, se as pessoas estivessem comendo cocô, eu tenho certeza que o Camilo Santana, como administrador, diria, peraí, primeiro vamos trocar aqui e colocar qualquer outro cardápio, enquanto a gente estuda o que é melhor para a população. É isso. Todos, não sou eu, Thiago, não, são todas as entidades de ensino básico e ensino médio estão reclamando do novo ensino médio. E aí vão lá e colocam um bolsominion. Eu fico, o Lula falou para criticar o que é para criticar no governo, tá aí a crítica, eu espero que cheguem nas pessoas certas e que corrijam os erros. Tá no começo do governo, dá para corrigir o erro, não tá tarde demais. Da última vez que foi tarde demais, tivemos um golpe de Estado e o Lula preso, viu? Lembrem-se disso. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!